João capítulo 11, Evangelho de João capítulo 11, é um texto, uma história bastante conhecida, falando no The Chosen, né? Já estão indo para as temporadas finais. Esse é um dos últimos milagres de Jesus públicos. A partir daqui o negócio vai engrossar para ele. Os discípulos estavam lá em Pérea, no capítulo 10. Significa que esse lugar que nós vamos ler aqui agora é próximo, muito próximo de Jerusalém. E os fariseus já estão tentando matar Jesus de fato, já entenderam que não tem jeito de conversar com ele, temos que tirar a vida dele, e acontece essa situação aqui dentro desse processo. É um texto longo, do verso 1 ao 44, mas eu vou fragmentando ele contigo à medida que a gente vai lendo a palavra de Deus. Diz assim, verso 1, minha versão é a Nova Almeida atualizada. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Aonde fica Betânia? Betânia fica mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém, era bem pertinho. Jesus, quando ele ia para Jerusalém, geralmente ele nem ficava lá, ele ficava nessa aldeia de Betânia. Você vai ver em algumas passagens, em especial aqui em João, que ele saindo de Betânia, entrando em Betânia, e foi a Jerusalém, e aí voltou para Betânia de noite, na ceia do Senhor, a mesma coisa, e ele ficava em algum lugar em Betânia, e muito provavelmente ele ficava na casa dessa turma que João começa a apresentar esses personagens para nós, que até então nós não tínhamos visto aqui no evangelho dele. Ele fala, era da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Quem é essa turma aí? Verso 2, essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com um perfume e lhes enxugou os pés com os seus cabelos. Esse relato nem foi falado ainda aqui em João 11, vai ser um pouquinho mais para frente, dos outros evangelhos a gente já entende. Aquela mulher que fez um ato de sacrifício, né, que se humilhou. Lembra, eu já falei para vocês, os cabelos das mulheres são algo muito cuidado, algo muito precioso, e o fato de ela enxugar os pés, em uma época em que não se tinha calçado fechado, com os cabelos, com a sua honra, com a sua glória, com aquilo que é precioso para ela, quer dizer alguma coisa. E Jesus de fato vai falar que esse ato jamais foi esquecido. Então João apresenta essa turma e enfatiza esse ato. Olha, não é uma família qualquer, não é uma Maria qualquer. Verso 3, por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Essa família é uma família que Jesus tem uma afinidade maior. Essa família é, como eu falei, 4 festas judaicas, grandes festas judaicas acontecem todo ano, e os judeus, eles muito rotineiramente, costumeiramente, migram. Onde é que eles estão? Eles vão lá para essas festas judaicas. Então Jesus, pelo menos 4 vezes por ano, dava uma passada lá em Jerusalém para essas festas, e pelo menos 4 vezes por ano ele via aquela turma. Então praticamente cada trimestre estava lá Jesus, poxa, estou indo para aí. Não sei se ele mandava carta, mandava um WhatsApp, o que ele mandava, mas estou indo para aí. Ficava ali, teve muitos e muitos momentos com ele, a ponto de a Bíblia falar que essa família, olha, é aquele a quem tu ama, aquele que tu conheces, Senhor, não é uma pessoa qualquer. Qual é a ideia aqui? Que se você ouve uma notícia, principalmente se é urgente, a respeito de alguém é uma coisa, mas a respeito de alguém que você convive, a respeito de alguém que é muito próximo de você, é outra, causa outro impacto em você, muda as prioridades das coisas que você está fazendo. Verso 4, ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Uma palavra urgente de um amigo querido que está urgente, que precisa da presença dele urgente, e Jesus não demora algumas horas, ele demora 2 dias, e a pergunta é, por que atrasar assim? Se ele ama Lázaro, já falou aqui, por que atrasar assim? Se ele se importa com aquela família, esse atraso demonstra a indiferença de Jesus? Esse atraso demonstra que Jesus não está nem aí, não está se importando? Bem, as razões para esse atraso já nos é dada no verso 4 aqui, que é para a glória de Deus. Maria e Marta precisavam de uma resposta imediata. Olha, Jesus, vem agora, aquele que tu amas está doente. E muitas vezes não é o que a gente faz. Nós temos a certeza que Jesus nos ama. Nós temos a certeza que Jesus olha por nós.
Mas ainda assim, em alguns momentos nós estamos passando por dificuldades, seja ela financeira, seja de doença, seja emocional. Nós clamamos ao Senhor, sabemos que Ele nos ama, e quando Ele não nos responde de imediato, a gente fica meio fora do quadrado, nós ficamos meio fora do prumo. A grande pergunta é: será que Deus não se importa conosco? Será que Deus não nos ama? E isso não é verdade, porque Ele enfatizou muitas vezes: olha, aquele aqui ama. E nós sabemos que Jesus está olhando algo maior. Ele fala assim: essa doença aqui não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas esse atraso, na nossa perspectiva, parece cruel, parece indiferença de Jesus. Mas por que isso, querido? Porque a gente não tem uma imagem completa. Muitas vezes, quando eu e você passamos situações muito difíceis, nós queremos uma resposta imediata de Deus. E quando Deus não dá, parece que Deus está indiferente com a nossa situação. Parece que Deus não nos ama tanto assim quando a gente ouviu na igreja, quando você experimentou a presença do Espírito Santo. Nós precisamos de alguma coisa urgente, senão nós vamos morrer, senão nossa empresa vai quebrar, senão vai acontecer alguma coisa no meu casamento aqui, se Deus não me responder agora, vai tudo por água abaixo. E quando Deus não responde, a primeira reação nossa às vezes é pensar: não, Deus não se importa comigo. Querido, joga essa informação longe. Isso é uma mentira. Nós sabemos que Jesus ama essas pessoas, amém? E com a mesma intensidade que Ele ama essas pessoas, e Ele está prestes a fazer um grande milagre aqui, Ele não responde a elas de imediato, da mesma maneira que acontece conosco. Muitas vezes Deus não vai responder às nossas necessidades imediatas, mas isso não quer dizer que Ele te ama menos. Isso não quer dizer que Ele está indiferente àquilo que você está vivendo. Isso não quer dizer que Deus é cruel porque não dá as coisas que eu quero. A verdade, querido, é que os atrasos são sempre da nossa perspectiva. Você tem que entender que Deus criou todas as coisas, inclusive o tempo. Deus não está limitado ao tempo. A grande pergunta: de onde Deus veio? Quando Deus surgiu? E embola a nossa cabeça, por quê? Porque nós pensamos em tempo, em que ano foi, como é que foi isso? E nós esquecemos que Ele criou todas as coisas, inclusive o tempo. No princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1 e 2. O Evangelho de João capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo o que foi feito por meio dele, nada do que existe foi feito sem ele, inclusive o tempo. Então essa ideia de que Deus atrasa é uma ideia da perspectiva de quem está preso no tempo. Deus não está preso no tempo, querido. Os seus aparentes atrasos são da nossa perspectiva. Ele tem um tempo exato para fazer todas as coisas. E nós não entendemos isso. Você conhece a história, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Mas você sabe que um pai que se entrega aos caprichos, a todos os caprichos de uma criança, não é um bom pai. Uma mãe que satisfaz todos os caprichos de uma criança, não é uma boa mãe. Hoje eu estava almoçando com a minha esposa num restaurante aqui perto, e enquanto eu estava almoçando, estava uma fila, tinha um pai carregando uma criança no colo, já devia ter, sei lá, uns 3 anos de idade, e num determinado momento ele dá um tapa na cara do pai. Eu já imaginei: nossa, agora segura esses vidros aí que essa criança vai voar daqui para cá. E aquele pai ficou ali inerte: filho, não faz isso, pede desculpa para o pai, pede desculpa para o pai. Você acha que o filho pediu desculpa? Eu falei: meu Deus, que tipo de criança vai ser criado aqui? Não tem um pai de verdade, não tem um pai que dá limite. A Bíblia fala que o pai, que ele disciplina só aqueles a quem ama. A pior coisa que nós podemos fazer para os nossos filhos é ceder a todos os caprichos dele. Se nós, que somos maus, parafraseando o versículo, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus não vos dará o Espírito Santo. Se nós que somos maus sabemos que não podemos dar todas as coisas que as crianças pedem, porque não é bom para elas, não dá para dar doce antes de ela comer isso aqui, não dá para dar o presente antes de ela expressar um bom comportamento. Se nós que somos ruins sabemos fazer isso, quanto mais você acha que Deus pode fazer, querido? Deus não seria um bom pai se Ele satisfizesse todos os desejos do nosso coração, todos os nossos caprichos. E aí eu e você temos que entender que Deus nunca atrasa. Deus não chega antes, Deus não chega depois. Ele tem um tempo preciso para fazer todas essas coisas. Ele não é pego de surpresa nunca. Eu já enfatizei isso aqui muitas vezes para você. Enfrentamos a pandemia. Ai, meu Deus, e agora? Deus não é pego de surpresa. Você passou por uma necessidade difícil, de repente você plantou um negócio, fez alguma coisa, e o comércio virou, e o governo virou. Ai, meu Deus, e agora? Deus não é pego de surpresa. Nós somos, meu amado. Por isso que, ao contrário da propaganda, o propósito de Deus não é nos fazer felizes.
O propósito de Deus é nos tornar santos e semelhantes a Cristo. Você pode dar um glória a Deus? Essa é uma frase mais difícil, né, de dar. O pessoal às vezes espera aquelas frases de efeito, uau, glória a Deus, aleluia. São essas frases que deviam mexer conosco. O propósito de Deus não é me fazer feliz. Sabe, você nunca vai satisfazer o egocentrismo teu, essa eterna busca pela felicidade com as coisas daqui e agora. O propósito de Deus é nos fazer santos, porque se você for santo como Ele é santo, baseado na misericórdia e na graça dEle, não no teu desempenho, sim, aí está preparado para você um lugar onde não haverá choro, nem dor, nem clamor, porque essas velhas coisas já passaram, isso que tudo se fez novo. Esse é o lugar. Mas a ideia é que enquanto nós não chegamos lá, querido, você pode ser tentado a desistir das suas orações, e você vai, assim como eu, você, e muitas vezes, mas lembre-se, que talvez Deus não está te respondendo da maneira como que você quer, porque Ele está planejando algo diferente. E ainda que você perca essas coisas que você está pedindo para o Senhor, ainda que morra essas coisas que você está pedindo, ainda que a tua empresa quebre, ainda que talvez o teu casamento venha a ruir, ainda que talvez você pense assim, não, agora acabou tudo. Ei, Ele pode repor infinitamente mais do que você aparentemente perdeu. Você entende? É o que nós estamos lendo aqui. Então eu quero ler um bloco agora contigo aqui. Verso 17 diz assim: quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. O que isso nos fala? Deixa eu só fazer um contextozinho para a gente ler o bloco aqui. Na época de Jesus, alguns judeus acreditavam que o espírito ficava dentro do corpo mais ou menos uns 3 dias. E a partir do 4º dia não tinha mais solução para ele, aí a pedra do túmulo era fechada de vez e não se fazia mais nada. Geralmente, no 3º dia, se viam lá naquele defunto, naquele túmulo, com ungüentos e especiarias, para dar lá uma última jogada no corpo lá, e aí depois fechava a pedra definitivamente. Essa é a razão, por causa das mulheres estarem no 3º dia indo ao túmulo de Jesus. Esse é o contexto da história. E o que João está enfatizando que já havia 4 dias? O que ele está querendo dizer? Olha, da perspectiva humana, não tem mais volta. Não tem negócio. Lázaro está mortinho da Silva. Não tem jeito para ele. E aí eu quero ler esse bloco do verso 18 até o 32 contigo aqui. Ó. Diz assim: ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-la por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. E Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Ou melhor, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou, está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para chorar. E quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Querido, tanto Marta como Maria erroneamente acreditam que Jesus está lá para ministrar as suas necessidades percebidas. O que são as necessidades percebidas? Acabou de morrer, quero que ressuscite. O que são as necessidades percebidas? Você está vendo meu rosto? Estou triste, então eu preciso de alegria. O que são as necessidades percebidas? Você está vendo que não consigo comprar as coisas que eu quero? Eu preciso de um carro novo, preciso de uma casa nova. Olha, não está tudo certo. As necessidades percebidas são aqueles que estão próximos de você olham, enxergam e podem perceber naturalmente. Às vezes nós como cristãos ficamos assim também. Achamos que Deus ele tem que responder às nossas necessidades percebidas. Jesus não está ali para responder às necessidades percebidas de Marta e Maria. Ele está ali para resolver um problema maior. Ele vai entrar num conflito dentro de si daqui a pouco. A ideia, querido, é que muitas vezes nós nos concentramos apenas nas necessidades percebidas. E deixa eu falar uma coisa para você. Quantos casados nós temos aqui hoje? Levante suas mãos aí, você
ok? Tem bastante gente aí. Marido, se você se concentrar apenas em resolver as necessidades percebidas da tua esposa, você nunca vai ser um bom marido. Esposa, se você se concentrar apenas nas necessidades percebidas da tua esposa, você nunca vai ser um bom marido. Sabe por quê? Principalmente os homens, você não vai saber o que passa no coração deles. Dificilmente eles vão expressar de fato o sentimento que eles estão sentindo. As mulheres, para nós homens, às vezes é um enigma, né? Você não consegue decifrar onde estava tudo bem hoje, o que aconteceu, meu Deus, o que eu fiz de errado, o que eu falei. Se você se concentrar só nas necessidades percebidas, querido, é a receita para o fracasso. Você não consegue ver, você não consegue enxergar a paz. Se você se concentrar só nas necessidades percebidas dos seus filhos, você não percebe que a identidade deles está sendo ferida. A mente deles está sendo manipulada na escola. Às vezes ele ou ela ouviu alguma coisa, feriu o coraçãozinho dele. Ele era tão extrovertido, agora ele se fechou. Ela era tão queridinha, agora está dando coice, patada por qualquer coisa. Às vezes estão acontecendo muitas coisas que eu e você não conseguimos enxergar. E se nós nos basearmos a nossa vida no relacionamento com as pessoas e com o Senhor apenas em responder às nossas necessidades percebidas, querido, nós nunca vamos conseguir cumprir a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos de Jesus. Se Jesus não estiver nessa equação chamada vida, se Jesus não estiver no centro da nossa casa, no centro do nosso casamento, no centro dos nossos negócios, você não vai perceber algumas coisas só por si só. Você não vai conseguir ver que o coração da tua esposa está ficando cada vez mais longe de você. Você não vai conseguir ver que o teu marido está se sentindo cada vez mais inútil e deprimido, porque ele não expressa. Você não consegue ver que os teus filhos estão se perdendo dentro da mente deles, com as companhias que eles estão vivendo, com os filmes ou as séries que eles estão assistindo. Você não consegue perceber. Muitas vezes você vai precisar, ou na grande maioria das vezes, da direção, do impulso, daquele cutucado do Espírito Santo para falar assim, olha, tem mais coisa aí que você está percebendo. Às vezes você chegou, e aí querida, tudo bem? Não, está tudo bem. E aí o Espírito Santo te instiga, vai lá, vai perguntar de novo. Você às vezes não quer nem mexer nesse negócio aí, deixa eu tocar nisso aqui lá no final da palavra. Sabe, querido, tem tantas necessidades que nós estamos passando, vivendo, e as pessoas ao nosso redor da mesma maneira, as pessoas que nós mais amamos, que se nós não estivermos no centro ouvindo Jesus com clareza, essas coisas vão passar e talvez morra esse casamento, talvez morra essa empresa, talvez morra esse coração, talvez morra até essa identidade, sabe? A mentalidade de que outras pessoas, né, têm que suprir a tua necessidade, inclusive Deus, é uma mentalidade errônea. Às vezes até a expectativa sobre o teu líder, sobre o teu pastor, eu não estou aqui para responder as tuas necessidades percebidas. O verso 4 me diz que eu, como pastor, estou aqui para trazer a glória de Deus, para refletir a glória de Deus. Se eu atender às suas necessidades percebidas, refletir a glória do Senhor, assim eu faço. Senão, não. Nós já passamos aqui por dezenas de pessoas, dezenas de casais, já aconteceu aqui nessa igreja, em outros lugares, em muitos lugares. Você atende as pessoas, você ouve elas, você instrui elas, você passa estudo para elas, e caminha com elas na palavra de Deus, e atende elas. Está chovendo, é de noite, você sai de onde você está, você vai lá apagar o fogo, e aí vai, eles se reconciliam e vão, e um belo dia você está em casa, um belo dia você está no shopping, um belo dia você está passeando com a tua família, e eles te ligam, eles te mandam mensagem, pastor, vai lá falar com o meu marido, pastor, vai falar com o teu marido, naquela semana eu não posso, naquele dia eu não posso. E aí vem a necessidade percebida, essa igreja não me ama mesmo, essas pessoas não me querem mesmo, eu vou procurar outro lugar. Ele já aconteceu dezenas de vezes aqui, aconteceu dezenas de vezes em outros lugares, e vai continuar acontecendo com aqueles que têm essa mentalidade. Jesus tem que responder, o pastor tem que me responder, meu líder tem que me responder. Deixa eu te trazer algo que vai saciar o teu coração. Deixa eu diminuir a velocidade, calma. Se o que você vai fazer traz glória ao Senhor, querido, você responde àquela necessidade. Não porque ela é o prumo da tua vida. Aquela mensagem do WhatsApp, ela não vai ser tão urgente quanto você parar, olhar para o Senhor e saber o que tu queres de mim. Todos nós precisamos reorientar os nossos corações para aquilo que traz glória a Deus e leva as pessoas para mais perto dele. Você entende isso? Eu não posso suprir todas as suas necessidades, mas eu posso buscar trazer a glória do Senhor em todo momento. Em algum momento as suas necessidades vão ser supridas, em outros não, porque Ele tem a perspectiva maior. Quem está comigo aqui? Vamos para o bloco final aqui, verso 33. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Eu fui procurar outras versões aqui para tentar expressar o que está acontecendo aqui dentro. O que é esse agitou-se no espírito? Nova versão transformadora, sentiu profunda indignação ou irou-se no seu espírito.
Ora, aí eu tento entender que quando Jesus viu que ela chorava, os judeus choravam, ele agitou-se, ele irou-se no seu espírito. Com o que Jesus está irado? Com o que ele está bravo? É com Marta e Maria? A gente não sabe, a gente sabe que não é com elas. Não é com o Lázaro, tu morreu antes do tempo, por que vem me atrapalhar? Não é com eles. Não é com os judeus, porque ele já vai resolver o problema deles depois. Com o que é que Jesus está irado? O que move o Espírito de Jesus nesse processo? Verso 34 e 35. Onde é que vocês puseram? Sabe, tem alguma coisa mexendo com Jesus aqui. Onde é que vocês puseram ele? Onde é que vocês puseram ele? Onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. E aí vem um dos menores versículos da Bíblia. Se você nunca decorou um versículo na tua vida, hoje eu vou te ajudar. João 11, capítulo 35. Jesus chorou. Você pode responder aí? Jesus. Fala para a pessoa que está ao teu lado aí. E agora você fala para ela assim, ó, viu como eu sei os versículos da Bíblia de cor? Dependendo da versão que você pegar, tem um e disse Jó, que é 7 letras, é menos, né? Mas aí depende da versão, vamos deixar para outro dia. Por que é que Jesus está bravo? Por que é que Jesus chora? Não é pela morte de Lázaro, porque ele já vai ressuscitar o Lázaro. Por que é que Jesus está chorando? Não é por aquelas pessoas ali que estão ali, porque ele já vai resolver o problema delas. Por que é que Jesus está chorando, meu amado? A Bíblia diz que existe um último inimigo a ser vencido. Jesus tem 2 coisas que ele tem que fazer na terra, e uma delas é vencer esse inimigo, chamado morte. Jesus está indignado. O que você veio fazer nesse mundo? Você precisa entender que a morte é uma coisa que todos nós sabemos que vamos passar, mas ainda assim, nós sabemos que um dia vai chegar para todo mundo. Quando chega, nós não estamos preparados. Quando chega, nós ficamos indignados. Você sabe, pode ser crente, pode ser teu irmão, pode ser teu pai, pode ser estar vivendo uma vida com Jesus, mas quando chega, nós ficamos indignados. Por quê, meu querido? Porque nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, seres espirituais feitos para viver eternamente. Todo ser que foi criado para viver eternamente, naturalmente vai se indignar com a morte de qualquer que seja. A morte entrou no mundo depois do pecado. A morte entrou no mundo e ela está ali o tempo todo. E Jesus vai ter que enfrentar ela, inclusive. 1 Coríntios 11, o último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus está indignado, poxa, tu está aí ainda, tu ainda está incomodando as pessoas, olha, eu já vou ter os meus negócios contigo. Se você olhar lá em Apocalipse, vai falar que lá no final, a morte e o inferno são lançados no lago de fogo. A ideia é que não haverá mais choro, não haverá mais dor, nem morte. A morte é uma consequência do nosso pecado, querido, e nesse momento você precisa entender o que é que Jesus está declarando com esse último milagre extraordinário aqui. Por que você choraria por alguém que haveria de ressuscitar? Ele chora com eles, e ele chora por eles. Verso 37. Alguns disseram, será que ele abriu os olhos ao cego? Não podia fazer com que Lázaro não morresse? Ora, vem os cínicos de plantão em todo o tempo, eles sempre estão ao nosso redor, né? Vem os cínicos de plantão, muita gente está paralisado pelo questionamento do porquê que Deus não agiu ainda. Estão ali do lado de Jesus, estão ali ouvindo as palavras de Jesus, mas ainda assim, depois de ter visto os milagres de Jesus, estão paralisados, eles não conseguem ver além daquilo que está diante deles. Não, acabou meu casamento, não, acabou minha vida, acabou minha identidade, eu sofri isso aqui lá atrás, aquele dia, naquela hora, acabou minha vida, o que eu vou fazer? Eu estou paralisado com isso. Sabe, e às vezes nós ficamos indignados. Você lembra que havia um homem chamado Jairo, dono de responsável por uma sinagoga, e a filha dele estava doente, e ele correu atrás, e ele ouviu falar de Jesus, e ele corre até Jesus, e ele consegue falar com Jesus, e ele consegue que Jesus saia da agenda dele, e vai lá curar a filha dele. Oxa, ele está feliz, ele veio para a igreja, ele conheceu Jesus, Jesus está agindo na vida dele, agora tem uma necessidade, ele sente a presença de Jesus chegando até ele, e ele está indo, e Jesus está caminhando para curar, mas no meio do caminho, atravessa uma irmãzinha, no meio do caminho, tem uma irmãzinha que está lá, encosta na orla do manto de Jesus, e para toda aquela comitiva, e Jesus dá atenção para ela, é a mulher do fluxo de sangue, e dá atenção para ela, e Jairo desesperado, tá bom, Senhor, dispensa ela, vamos para casa, e a história é que essa menina morre. Pensa no coração de Jairo. Sabe, querido, é aquela pessoa que veio na igreja, já está aqui há muito tempo, já experimentou tantas coisas no Senhor, mas de repente tem um irmão que se converteu ontem, e Deus já concedeu um milagre para ele. De repente tem uma pessoa que chegou ontem, e Deus já derrama uma bênção sobre ela. Poxa, eu estou aqui há tanto tempo, eu estou na caminhada há tanto tempo, eu estou servindo a Jesus por tanto tempo, por que é que o Senhor deixou morrer meu casamento? Por que é que o Senhor deixou morrer minha empresa? Por que é que o Senhor deixou morrer as minhas emoções? Por que é que o Senhor deixou isso, aquilo e aquele outro? Querido,
Quando Deus faz uma promessa, você precisa crer que Ele é fiel para cumprir, e Ele está olhando a imagem completa. Ele não te ama menos porque Ele permitiu isso. Ele não te ama menos porque você passou por um abuso. Ele não te ama menos porque você passou talvez por um divórcio. Ele não te ama menos, querido, porque talvez você quebrou em algum momento da tua vida. Ele não te ama menos por causa dessas coisas. A ideia é que quando nós entendemos o que significa viver para a glória de Deus, você considera as coisas do presente momento, não superficiais, não viver numa utopia, eu quero viver só para a eternidade. Você considera essas coisas comparadas com aquelas de menor importância. E aí você vai ver Deus agindo num tempo preciso e certo. Não basta crer por um momento, não basta crer numa conferência, não basta crer em um retiro, não basta crer em um acampamento, não basta crer por um momento, meu amado. A Bíblia fala sobre permanecer na fé até o fim. Tem uma frase que eu coloco nos cabeçalhos dos meus e-mails. Se você já recebeu um e-mail, você vai ver isso aí. Ore até que algo aconteça. Enquanto nada acontece, ore. Ore até que algo aconteça. Ore, ore, ore. Enquanto nada acontece, pastor, ore, ore. A responsabilidade de crer é minha, é tua. O bloco final, verso 38 e 39. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Eu já pensei aqui, poxa, não foi Marta que agora há pouco falou: eu creio, tu és Jesus, o Filho de Deus, tu és o Cristo. Jesus fala para ela assim: o teu irmão há de ressurgir. E ela fala assim: eu sei, Senhor, o Senhor está falando de ressurgir lá no último dia. Ela é crente em Jesus, ela tem experiência com Jesus, ela recebe Jesus na sua casa, mas ainda assim, existem alguns momentos que ela não enxerga aquilo que Deus está fazendo. Ela não crê de fato que Ele pode trazer vida onde não existe. Nós às vezes somos igualzinho a Marta. Nós conhecemos Jesus, nós vimos muitas coisas, mas tem certas coisas na nossa vida que nós já decretamos a morte. Nós já falamos: Jesus, já morreu, já faz 4 dias, já está fedendo, não mexe aí. Jesus, meu casamento já foi, já era, não tem mais, já não tem como viver, já morreu. Jesus, as minhas finanças, pai, tu não sabe, não, já morreu, já está fora. Jesus, eu não tenho mais jeito. Eu errei tantas vezes, sabe? Eu sei que o Senhor me aceita, o Senhor me perdoa, mas eu não consigo, não tem jeito para mim, querido. Abre os teus olhos, abre o teu coração. Não existe morte definitiva para aqueles que creem no poder, na autoridade de Jesus. Quando fala que Jesus tem autoridade sobre a morte, Ele tem autoridade sobre aquilo que mais nos atemoriza. Quando fala que Ele tem autoridade sobre a morte, esse é o grande milagre. Marta declarou a crença em Jesus como Cristo, mas agora surgem muitas razões para ela não querer remover essa pedra. Às vezes eu e você somos assim, nós estamos com Cristo, estamos na caminhada, mas tem algumas coisas ali: Senhor, não mexe essa pedra, essa situação é impossível, o Senhor não tem esperança aqui. Sempre haverá razões, querido, para não dar espaço de fé, mas dê. Verso 40, Jesus respondeu: eu não disse a você, se cresce, veria a glória de Deus. Jesus desafia a incredulidade dela, sabe? Jesus desafia isso. Verso 41, então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças eu te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Percebe que Jesus não está fazendo uma oração assim: Senhor, então agora, começa a pôr as células no lugar, começa a pôr os ossos no lugar, Senhor, Qual é a oração de Jesus? Pai, graças te dou, porque eu sei que tu me ouves. Eu sei que sempre me ouves, mas eu falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois disso, clamou em alta voz, algumas traduções, literalmente gritou: Lázaro, venha para fora. O que é que Jesus está revelando aqui, querido? A autoridade sobre a morte. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Você acha que Ele não tem autoridade sobre as suas finanças? Você acha que Ele não tem autoridade sobre o seu casamento? Você acha que Ele não tem autoridade para reconciliar o teu relacionamento com os teus filhos, com os teus pais? Você acha que Ele não pode mudar qualquer circunstância que você esteja vivendo? Ele tem autoridade sobre a morte. E no mesmo momento, Lázaro, ele acorda lá de dentro, e acontecem algumas coisas interessantes aqui. Essa é a revelação de Deus, a derrota da morte. O último inimigo, 1 Coríntios, a ser destruído é a morte. E aí no verso 55, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A morte foi conquistada pela palavra de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Foi conquistada pela palavra de Jesus.
Verso 44, aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Não sei como é que ele conseguiu enxergar ali, né? Mas ele saiu do jeito dele lá. Então Jesus ordenou: desamarre-no e deixe que ele vá. Sabe, às vezes quando Jesus nos tira do túmulo, é assim. Você pensa, né, se fosse eu e você que tivéssemos descrito essa cena, nós diríamos que Lázaro pegou, olhou e levantou e veio e arrancou as ataduras e saiu em glória a Deus, e aleluia. É assim que deveria ser, vamos celebrar. Ele sai como alguém que acabou de sair do túmulo. Ele sai se arrastando, mal enxergando algumas coisas. Eu e você somos assim. Quando Jesus nos tira desse túmulo, querido, você não sai, às vezes, correndo e abraçando tudo e vendo. Você precisa perceber que ainda existe em algumas áreas da tua vida alguma mortalha, um sudário ao teu redor, que às vezes te impede de andar, que às vezes te impede de correr, às vezes te impede de enxergar. E sabe o que você precisa? Dessa pessoa que está do teu lado. Você precisa dessa família da fé para te ajudar a tirar algumas mortalhas. Sabe, talvez existe na tua vida. Por que você não consegue correr? Você já ouviu a voz de Jesus, você já está saindo do túmulo, ou seja, você se converteu, você saiu da morte para a vida. Essa é a analogia: desperta tu que dormes. E você saiu, e por que você não está conseguindo correr? Por que ainda existem coisas lá na tua vida que parece que está travada? Querido, às vezes são as mortalhas do passado, às vezes são as mortalhas do túmulo, é o sudário do túmulo, são aqueles velhos hábitos que você não abandonou. Ou às vezes é aquela atitude assim: não, isso aqui não dá nada, isso aqui eu acho que eu posso, eu acho que isso aqui não é um erro, eu posso viver ainda assim como velho homem, eu posso deixar essa atadura amarrada no meu corpo. Sabe, Lázaro tinha força para se afastar do túmulo, mas ele ainda estava usando as roupas do túmulo. A chave aqui será que depois de tantas coisas que Jesus fez por nós, demonstrar tanta autoridade sobre nós, ainda existe algumas áreas da nossa vida que nós queremos correr, mas parece que a gente se sente atado, parece que a gente sente que não vai. Querido, deixa eu te dizer para eu terminar essa palavra. Às vezes existem algumas áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas. E uma das mais importantes de todo ser humano, e eu me coloco nessa caixinha aí, é o tal do orgulho. Eu não quero pedir ajuda para ninguém. Eu não preciso. Eu sei lidar com isso aqui. Não, isso aqui eu consigo resolver sozinho. Não preciso falar nada para ninguém essa área aqui, porque eu consigo. Entenda que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Se nós nos humilharmos perante Ele, se nós confessarmos os nossos pecados diante dEle, a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar todos, e o seu sangue nos purifica de todo. Não existe morte até que Jesus diga que existe morte. Não existe casamento destruído até que Jesus diga que está destruído. Não existe situação financeira que não possa ser revertida até que Jesus diga que possa ser revertido. Não existe identidade ferida até que Jesus diga que está definido. Se coloque de pé, por favor. Sabe, quais são as lições desse texto maravilhoso? Quando parece que Deus atrasa, é porque Ele está planejando algo muito maior do que nós pensamos. Talvez sim. Isso é difícil de ouvir, mas você precisa ouvir porque é o Evangelho. Talvez Deus vai permitir que algumas coisas preciosas para você morram. Mas entenda, Ele pode repor tudo de novo. Não interessa o que passou na tua vida. Você pode ter perdido tudo financeiramente. Você pode ter perdido tudo moralmente diante das pessoas. Você pode ter perdido tudo em termos de relacionamento, querido. Você pode ter decretado a morte para você mesmo, assim como Marta olhou assim: Senhor, já está fedendo, não mexe mais aí. Mas Ele é fiel e justo para cumprir todas as promessas. Você entende isso? Ele tem autoridade sobre a morte. Você acha que Ele não tem autoridade para restaurar a tua vida? Feche os teus olhos aí. Som do teu coração. Se existe alguma dessas áreas na tua vida que você já declarou ou já decretou morta. Não dá mais para o meu ministério. Não dá mais para o meu casamento. Não, meu relacionamento com os meus filhos já perdi muitos anos da vida dele, não dele ou da vida dela, não consigo mais restabelecer. Não, isso aqui, esse aquele outro. Jesus vê a tua angústia, minha amada. Jesus não chorou apenas por eles, Ele chorou com eles. Ele chora contigo. Ele vê as tuas angústias. Ele vê a tua insatisfação. E Ele não está indiferente. Ele viu que você errou sim. Ele viu.
Ele viu que você caiu, Ele viu que você morreu. Mas Ele pode repor isso, Ele pode trazer à vida aquilo que o inferno já decretou morto. Ele diz assim: a fé traz à existência aquilo que ainda não existe. Ele diz que a fé traz uma certeza daquilo que ainda não existe. E Ele faz existir pelo simples fato da sua palavra ter poder e autoridade, inclusive sobre a morte. Não decreta o fim para os teus negócios, para os teus sonhos, até que Deus decrete. Não decrete o fim para o teu casamento, até que Deus decrete. Não decrete o fim, querido, daquele objetivo tão grande que você queria. Talvez você já abandonou ele, já desistiu. Mas era uma promessa que Deus tinha, mas foi tão difícil, agora eu acho que não é mais de Deus. Ei, não decrete o fim, até que Deus decrete o fim. Talvez você foi ferido na tua identidade. Você sofreu um abuso emocional ou um abuso físico lá no passado, e você decretou o fim para a tua identidade. Não tem mais jeito para mim, eu sou assim desse jeito. Agora tem essa natureza que me impulsiona para esse lado. Ei, não é o diabo que determina quem você é. A última palavra é do céu sobre a sua vida. E a palavra do céu diz que você é amado. A palavra do céu diz que você é aceito. A palavra do céu diz que sim, o teu velho homem tem que morrer, com todas as iniquidades, com todos os erros lá atrás, e Ele te ressuscita para uma vida nova. Todas as coisas se fazem novas, todas, inclusive a tua identidade, inclusive o teu caráter, inclusive os sonhos. Sabe, querido, coloca diante do Senhor aí agora, qual é a área? E, Senhor, se tem alguma mortalha aqui na minha vida, tira, Senhor. Se tem um pedaço das velhas vestes aqui, Senhor, tira. Toda mensagem falsa na minha mente, Pai, tira. Jesus, Tu tem autoridade para repor infinitamente mais aquilo que alguém aqui já jogou perdido, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor registra as nossas lágrimas no Teu odre, Pai. Estão anotados no Teu livro. O Senhor se importa conosco, e o Senhor quer que vejamos a glória do Pai revelada, e nós acreditamos em Cristo, Teu Filho, Pai, que pode trazer à existência aquilo que não existe, Pai. Por isso, ouve agora as orações dos Teus filhos nesse lugar, nessa igreja, Pai.